Mateus 28, versículos 1 a 7. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Soberano Deus, estamos diante da Tua palavra, conscientes de que só podemos ter vida se o Teu Espírito agir neste momento, produzindo essa vida em nós através daquilo que saiu da Tua boca e foi registrado nesse livro. Então te suplicamos pela ação do Teu Espírito, pelo socorro, pela condução, pelo esclarecimento nessa hora, pelo convencimento de nosso pecado, e que o Espírito nos conduza até os pés da cruz do nosso Salvador, que já está vazia, de onde encontramos redenção. Assim oramos no nome de Cristo. Amém. Ressurreição. O que a ressurreição significa? Será que ela aconteceu mesmo? E se aconteceu, por que ela aconteceu? Qual é o impacto da ressurreição nas nossas vidas e como nós devemos reagir à ressurreição? Esse texto parece que foi escrito para responder essas perguntas, talvez outras também. Mas o que aconteceu até aqui? Mateus foi escrito para dizer que Jesus é o rei prometido por Deus desde o Antigo Testamento. O rei que viria não só para reinar sobre Israel, mas também, a partir do trono em Israel, reinar sobre todas as nações, e não só sobre as nações da terra, mas sobre todos os poderios, sejam terrenos, sejam celestiais. E Mateus contou essa história dizendo como Jesus cumpriu toda a lei de Deus, como Jesus foi o rei perfeito. Mas ele disse nos capítulos 26 e 27 que esse rei, ao invés de subir ao trono, ele subiu em uma cruz. Foi crucificado. Ninguém esperava isso, nem os seus discípulos mais chegados. E ele morreu. Mas Mateus deixou claro por que morreu. Morreu porque ele estava ali sofrendo o castigo que nós merecíamos, que tanto os judeus como os não-judeus mereciam, o castigo pelos seus pecados. E por meio desse sacrifício voluntário, Jesus também oferece o perdão do Pai, reconciliação com Deus. É por isso que ele morreu antes de assentar ao trono. Bom, e o texto que nós estamos lendo é o texto subsequente a isso. Jesus foi sepultado. Os guardas, na verdade os judeus, com medo de que algo acontecesse, porque Jesus tinha dito que ressuscitaria, eles pediram uma guarda especial para guardar o sepulcro. Colocaram uma grande pedra, e nessa pedra um selo romano, que garantiria que ninguém mexeria ali. E essa é a cena do domingo de manhã. O texto que nós lemos começa com essa primeira cena. São 4 cenas que apresentam para nós a importância da ressurreição. A primeira cena é o anúncio do anjo, foi o que lemos agora. O versículo 1 diz que no começo do primeiro dia da semana, 2 Marias. Essas Marias aqui, se você ler o capítulo 27 de Mateus e o 28, você vai perceber que elas estão sempre presentes em todo esse processo de prisão de Jesus, elas estão observando. Depois, a crucificação, são elas que ficam na crucificação. E agora são elas, pelo menos 2 das mulheres que acompanharam tudo, elas vão até o sepulcro no primeiro dia da semana. Porque no sábado era o dia do Shabat,
O judeu não deveria trabalhar. Então elas guardaram o sábado, sabendo que o seu Senhor fora sepultado. Então elas vão no início do dia. Lucas nos diz que elas fizeram isso alta madrugada. João diz que ainda era escuro. Então elas esperam os últimos minutos do sábado terminarem para saírem e irem até o sepulcro. Por quê? Provavelmente estão indo lá para ungir o corpo de Jesus. Os outros evangelistas dizem isso, porque não deu tempo de fazer isso na sexta-feira. Bom, o versículo 2 diz que quando elas chegam, ou no caminho, algo acontece. Um grande terremoto. A gente viu terremoto já em Atos, né? Há algumas semanas. Mas em Mateus, houve um primeiro terremoto no capítulo 27. Exatamente quando Jesus morreu. Quando ele morre, ele entrega o seu espírito a Deus. Há um terremoto que abre sepulcros. Alguns mortos ressuscitam. E isso é bem doido, né? A gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que eles entraram na cidade e conversaram com as pessoas. O poder da morte de Jesus. Agora tem um segundo terremoto. E é um terremoto para representar a ressurreição. Porque o texto diz que a causa do terremoto é um anjo do Senhor que desce do céu, remove a pedra que era muito grande, e ele se assenta sobre a pedra. Na tradição judaica, e Mateus está escrevendo para judeus, toda vez que anjos aparecem na história, é porque algo novo irá acontecer, ou vai se desenrolar no plano de salvação. É um marco, é um momento extraordinário dentro dos propósitos de Deus. E foi assim que aconteceu quando Jesus foi anunciado. Se você ler Mateus desde o começo, foi anunciado por anjos. E agora, um anjo também aparece para anunciar a sua ressurreição. Bom, como é esse anjo? O versículo 3 diz para nós que não é o anjo do Maurício de Souza, de cachinhos dourados, bochechinha rosada e uma auréola reluzente na cabeça. Como que é o anjo? Versículo 3. Ele é assustador, não é? O texto diz que ele tem a aparência de um relâmpago. Já viu um relâmpago caindo do céu? Imagine alguém assim, um ser assim. E não só isso, ele tem uma roupa branquíssima, como a neve, devia doer os olhos. Lá no Piauí houve um momento, nos últimos dias, em que de óculos ou sem óculos, se eu olhasse para o horizonte, os meus olhos lacrimejavam de dor, porque o sol lá é pesado. Imagine olhar para um anjo. É por isso que essa imagem de doer os olhos causa medo, tremor e desmaio nos guardas. O versículo 4 diz isso. Eles estão ali para vigiar o túmulo, mas eles não suportam a visão que têm. E eles caem como mortos. Esses homens aqui são treinados, são soldados experientes, foram colocados nessa missão especial aqui. Eles já viram de tudo, viram coisas terríveis, viram gente matando gente, mas eles nunca viram um anjo. E quando eles veem um anjo diante de si, eles caem como se estivessem mortos. Curioso, né? Se o mensageiro do Jesus ressurreto, um anjo, é aterrorizante e faz os inimigos de Jesus caírem como mortos, o que vai acontecer com quem se coloca contra o próprio Jesus? Se só o anjo já aterroriza, imagine o Jesus ressurreto. Imagine enfrentar a ira desse Jesus. Você consegue se imaginar nesse dia, quando Jesus voltar? E não só os anjos estarão lá, mas ele virá com os seus santos anjos. Mas a pessoa principal é ele. Como será esse dia? É bem melhor se render a ele hoje do que ter de ser dobrado à força naquele dia, com certeza. Bom, e as mulheres? Porque elas estão presenciando a cena, pelo menos elas estão chegando no sepulcro. E os versículos 5 a 7 diz para nós o que aconteceu com essas mulheres. Quando elas chegam e elas veem aquela cena, qual que é a cena? A pedra está removida, os guardas desmaiados no chão e um anjo brilhante, reluzente, sentado em cima da pedra. O texto diz que quando elas veem a cena e escutam do anjo, os versículos 5 e 6, olha o que o anjo diz para elas. Não tenham medo. Os guardas tiveram medo, mas vocês não precisam ter medo. Eu sei que vocês não são inimigas. Vocês vieram ver Jesus, aquele sim que foi crucificado, mas ele não está mais aqui. Por quê? Ele ressuscitou como tinha prometido. Entrem, vejam lá onde ele estava. E como o túmulo está vazio, e então no versículo 7 ele dá uma missão para elas. E agora que vocês viram, vão
e anunciem aos seus discípulos que Jesus ressuscitou e vai encontrá-los na Galileia. Galileia foi onde tudo começou, lembra? Ele vai encontrá-los lá. Aqui vale comentar o que está acontecendo com essas mulheres aqui. Apesar de serem as pessoas mais improváveis, porque naquela cultura, mulheres não eram respeitadas, mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, eram tratados com desprezo como se fossem meros objetos. E elas são improváveis naquela cultura, mas também são improváveis na própria narrativa, porque são as únicas que ficam presenciando a crucificação, o sepultamento, e os discípulos todos fugiram. Elas ficaram lá. São improváveis, mas apesar de serem improváveis, desfrutam do privilégio de serem as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. Isso é recompensa da sua fidelidade, que vai ficar ainda melhor na próxima cena, e nós vamos ver. Então, vale a pena, só de olhar para o testemunho dessas mulheres, vale a pena continuar sendo fiel a Jesus, sendo leal a Cristo, mesmo que todos te desprezem. Talvez a cultura faça isso, talvez as pessoas dizem que não esperam nada de você, mas vale a pena. Mesmo que talvez você faça isso sozinho. Cadê os discípulos? Cadê os apóstolos? Só estamos nós aqui, aquelas mulheres poderiam ter dito, mas continuaram lá. Vale a pena, mesmo que isso te coloque em riscos, porque elas passaram por situações muito difíceis seguindo a Jesus, sofreram muito. E poderiam também ser condenadas junto com ele, mas elas estão lá. E valeu a pena. Porque Jesus sempre recompensa aquele que é leal a Ele. Sempre recompensa aquele que é fiel a Ele. Às vezes Ele faz isso nessa vida, enquanto ainda estamos servindo a Ele e a sua igreja, como fez com essas mulheres. Mas a gente pode ter certeza de que um dia Ele vai nos recompensar justamente no céu. Vale a pena, mesmo sendo improvável. Então continue firme ao lado de Jesus, servindo a Jesus, servindo a igreja dele. E aí nós chegamos na segunda cena. É a aparição de Jesus. Olha os versículos 8 até 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então, Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Nós chegamos ao ponto mais alto desse trecho. Conforme aquilo que o anjo tinha dito a respeito de Jesus, ele já ressuscitou. Mas ninguém o viu ainda. Quem serão as primeiras pessoas a ver Jesus ressurreto? Bom, o texto diz que as mulheres. As duas Marias. Cadê as Marias da igreja? Olha aí as Marias. As Marias estão lá. E elas serão as primeiras a contemplar o Jesus ressurreto. Depois que elas ouvem o anjo, de cima daquela pedra, o versículo 8 diz que elas estão em misto de medo e alegria. Dá para entender, né? E elas correm para anunciar aquilo aos discípulos. E enquanto elas correm, o versículo 9 diz que algo ou alguém as interrompe. Jesus vem ao encontro delas. Ele vem ao encontro delas. Aquelas mesmas pernas que há 48 horas estavam pregadas na cruz, estão andando. E Jesus não só vem até elas, mas as cumprimenta com aquela mesma voz com que bradou o seu último grito antes de morrer. É Jesus. Você consegue imaginar a cena? É Jesus. É Ele mesmo. Ele ressuscitou. Daqui a pouco a gente fala sobre a reação delas ainda no versículo 8. Mas o que acontece em seguida? Jesus diz 3 coisas para elas. O versículo 10 apresenta para nós a primeira afirmação de Jesus. A primeira coisa que ele diz é uma afirmação. Qual que é a afirmação? Não tenham medo. Não tenham medo. Repetindo as palavras de quem? Do anjo, no versículo 5. Ele disse isso. Jesus convida elas a, diferente daqueles soldados romanos, não temer. Jesus não veio destruí-las. Pelo contrário, ele veio salvá-las. Para aqueles que se submetem ao seu reinado, Jesus não desperta medo. Jesus não desperta terror.
Pelo contrário, ele produz amor, produz devoção, e é algo inexplicável, né? Nós estamos diante do Senhor da história, mas não temos medo de sermos consumidos, porque tivemos os nossos pecados perdoados e somos atraídos a Ele, como aquelas moscas são atraídas pela lâmpada num dia quente. Sim, nós somos atraídos. É inexplicável, mas não há medo de ser destruído. Mas para aqueles que se opõem a Jesus, ou se recusam a crer, se recusam a obedecer a Jesus, é melhor temer, sim. É melhor temer, porque um dia Ele irá julgá-los. A pergunta aqui agora é: de que lado nós estamos? De que lado eu estou? Eu estou do lado dos que o temem, porque são descrentes, rebeldes, têm medo de Jesus? Ou estou do lado dos que não precisam mais temer em desespero, porque são crentes, são discípulos? Em segundo lugar, Jesus dá uma ordem. No versículo 10 ainda: vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Perceba como Jesus chama os discípulos. Qual que é a palavrinha que ele usa? Irmãos. Irmãos. Depois de tudo que eles fizeram por Jesus, ele chama eles de irmãos. Ah, se nós estivéssemos no lugar de Jesus. Manda dizer àqueles miseráveis, desgraçados, traidores, que eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. A gente vai ter uma boa conversa. A gente não faria isso? Ah, faria, certamente. A gente fala isso por muito menos. Mas Jesus chama eles de irmãos. Eles abandonaram Jesus, eles fugiram, eles negaram, e eles ainda são chamados de irmãos. É assim que Jesus se refere àqueles por quem Ele morreu. Irmãos. Jesus te chama assim, mesmo que você tenha falhado. Antes mesmo de te encontrar, Ele já te chama de irmão. E quando Ele te encontra e te restaura, Ele continua te chamando de irmão, mesmo apesar das suas fraquezas, mesmo apesar dos seus fracassos e pecados, por causa do seu sacrifício. Nós somos irmãos. Ele é o primogênito, mas somos membros da família de Deus. Não importa o quanto você tropece, não importa o quanto você fale na sua vida, se você é um discípulo de Jesus, é assim que Ele te vê. Irmão. Somos filhos do mesmo Pai, por causa do meu sacrifício naquela cruz. Querido irmão, querida irmã, lembre-se disso. Principalmente nas horas mais difíceis da vida. Nas horas de provação, nas horas de tentação, de sofrimento e até de queda. Lembre-se de que Jesus te ama, ponto final. Ele não te ama mais ou menos porque você obedeceu ou não. Ele te ama, você acertando ou não. Ele já te vê como alguém perdoado. Quer você já tenha se arrependido ou não, porque não depende de você, depende do que Ele fez naquela cruz. Isso se chama graça. Esse é o significado de redenção. Em terceiro lugar, Jesus faz uma promessa. O versículo 10 finaliza dizendo: lá na Galileia, eles me verão. Perceba, o reencontro, o recomeço será onde tudo começou. Por causa da ressurreição, Jesus oferece aos seus discípulos um recomeço, um reinício, mesmo que eles tenham caído em pecado. Quem sabe talvez essa não é a sua situação hoje. Quem sabe Deus não te trouxe aqui justamente para te dizer aquilo que Ele disse à igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Eu quero recomeçar a sua vida. Todo domingo é oportunidade de reinício, de recomeço. Porque houve um domingo em que Deus recomeçou todas as coisas através da ressurreição de seu Filho. Volte à Galileia. Arrependa-se. Volte às primeiras obras. Recomece a caminhada. Jesus oferece perdão e restauração. Terceira cena, a reação dos sacerdotes e dos anciãos. Versículos 11 até 15. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto,
Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Bom, as duas Marias vão anunciar aos discípulos a ressurreição de Jesus, e o versículo 11 diz que enquanto estão fazendo isso, nós descobrimos o que aconteceu com uma parte daqueles guardas que caíram como mortos. O versículo 11 diz que é uma parte. Percebe o texto? Diz que alguns da guarda foram à cidade. O que aconteceu com os outros, né? Bom, a gente não sabe se eles fugiram, se eles ficaram com vergonha, confusos. A gente não sabe se eles se converteram, mas a gente sabe que alguns foram prestar contas. Então eles vão. No versículo 12, até o início do versículo 14, o que Mateus nos informa é como é que os líderes religiosos respondem ao relato dos guardas. O texto diz que eles contaram tudo o que aconteceu, detalhe por detalhe. Então eles ouvem sobre o terremoto, eles ouvem sobre o anjo, e eles ouvem sobre o túmulo vazio. Eles se reúnem em conselho e eles dão dinheiro aos guardas. Você lembra que esses líderes já deram dinheiro para alguém na história? Judas, lembra? Para trair a Jesus e entregá-lo. Eles dão dinheiro agora aos guardas. E eles ordenam que os guardas espalhem uma mentira. E a mentira é: os discípulos de Jesus vieram de madrugada enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Gente, isso aqui é ridículo do começo ao fim. Que história sem sentido. Se um guarda romano dormisse em serviço, o que você acha que ia acontecer com ele? Principalmente numa missão especial. Jesus era considerado um revolucionário. Eles não poderiam dormir nessa missão. Certamente eles morreriam. Não só perderiam o emprego. Então eles não poderiam dormir. Mas eles dirão para todos que dormiram. E que assim, quem veio aqui e tirou o corpo só pode ter sido os discípulos. Como é que eles sabem se eles estavam dormindo? Que história sem sentido, não é? Como é que eles tiraram essa pedra dali? O selo de Roma estava lá. Bom, a história não faz sentido. Mas aí, o final do versículo 14 diz que os líderes prometem algo que eles não podiam garantir. Mas eles dizem: a gente sabe que a história é ridícula. Mas, se Pilatos ficar sabendo e ameaçar vocês, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, porque nós o convenceremos a não fazer nada contra vocês. Quem garante? Ninguém garante. Mas eles fazem a promessa. Então, o versículo 15 diz que os soldados revelam muito sobre a sua ética, sobre a sua moral. O que eles fazem? Eles rejeitam o dinheiro? Não, nós não queremos o dinheiro de suborno. É isso que eles fazem? Opa, traz para cá. A gente já ia espalhar isso de graça, porque senão a gente ia morrer, ainda mais com dinheiro agora. Eles aceitam o dinheiro e eles espalham a mentira. A mentira de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Ou seja, ele não ressuscitou. Tudo não passa de uma farsa. E Mateus diz para nós que até a época em que ele escreveu esse evangelho, os judeus acreditavam nessa história. E de acordo com Mateus, essa narrativa falsa, essa fake news, ela já é tão antiga quanto essa época. Lá na década de 50 ou 60, depois de Cristo, 20, 30 anos depois de sua morte e ressurreição, já acreditavam nessa mentira. Pessoas mentirosas, mal intencionadas, inventaram, espalharam, e até hoje tem gente que acredita nessa mentira, não acredita? Ou em outras, porque tentam provar que Jesus nunca ressuscitou. Boa sorte. A história está repleta de teólogos, estudiosos, arqueólogos, historiadores, que quiseram provar que Jesus não ressuscitou. E foram vasculhar os relatos. Sabe o que aconteceu com eles? Eles tiveram que reconhecer: é verdade. Ele ressuscitou. Existe um que diz que ele estava em uma biblioteca, lendo os pergaminhos, os livros históricos,
porque ele queria provar para um amigo de universidade que Jesus era uma farsa. E ele gastou meses estudando. Até que naquelas bibliotecas lá da Europa, imagine aquele silêncio, montes de livros. E ele disse assim, naquele silêncio: é verdade! Ele ressuscitou. E aquele foi o momento da sua conversão. Esse homem passou a escrever livros e livros para defender que Jesus é verdadeiro, que Jesus de fato ressuscitou. Ele escreveu um dos livros que impactou muito a minha jornada, Mais que um Carpinteiro. Você pode ler esse livro, é muito encorajador. E tantos outros que ele escreveu também. Pois é, Jesus ressuscitou apesar das mentiras que as pessoas contam. Mas perceba o que Mateus quer enfatizar nessa cena aqui. Mateus quer enfatizar a dureza do coração dos personagens. Tanto daqueles guardas romanos que viram toda aquela cena que as mulheres viram, mas também quer mostrar que os principais sacerdotes, os anciãos, também são duros de coração. Nós estamos diante do mesmo feito extraordinário. É a mesma cena, a ressurreição do Filho de Deus, mas nós temos duas reações completamente diferentes. Nós temos primeiro as pessoas que creem, como as mulheres, estão alegres e se submetem a Jesus em adoração, obediência, mas nós temos a mesma cena e estamos diante de pessoas que se negam a crer. Se recusam a aceitar o que estão vendo, estão dispostas a subornar, estão dispostas a mentir na tentativa de fugir da verdade. Dessa mesma forma, é assim que as pessoas hoje em dia continuam reagindo à realidade da ressurreição. Há quem creia na ressurreição. Há quem de fato acredite pela fé. Por mais difícil que seja entender isso apenas pela razão, foge da nossa compreensão, mas há pessoas que creem. E por isso, mesmo tendo medo, mesmo ainda tendo dores e temores nessa vida, se alegram, adoram a Jesus, anunciam isso aos outros. Há pessoas que creem. Você é uma delas? Mas nos nossos dias também há pessoas que não creem. E imitam as mesmas atitudes desses homens rebeldes. Pessoas que negam a verdade que está diante de seus olhos. O Deus Criador, que se fez homem na pessoa do Filho, que morreu na cruz para redimir você dos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Mas se negam a ver a transformação que esse Jesus produz na vida dos outros. E aí substituem a verdade pela mentira. Abafam a verdade. Na maior cara lavada, descaradamente, e estão até dispostas a financiar a disseminação dessa mentira. Você acha que esses posts de Instagram, estes vídeos de hereges, pregações, instituições, são do nada? São pessoas que se negam a se dobrar diante de Cristo e estão colocando dinheiro para que outros também não creiam em Jesus. O mundo jaz no maligno. Nada mudou. Há gente que até promete o que não pode cumprir. Eles prometeram que Pilatos não faria nada de mal aos guardas. Quem garante? Você confiaria nesses anciãos? Você confiaria em Pilatos? Hoje em dia tem gente que promete que se você não crer em Jesus e na ressurreição, vai ficar tudo bem com você. Vai dar tudo certo. No final, tudo isso é mentira, não tem nada de juízo final, não tem nada de salvação ou perdição eterna. Esse negócio de pecado é apenas uma coisa que a igreja inventou para subjugar as pessoas, para controlar as pessoas. Não existe condenação, não existe inferno, faça o que você quiser. Tem um monte de gente dizendo isso, não tem? E tem um monte de gente acreditando nisso, mas quem garante? É mentira. Coloque as suas esperanças nessa mentira e você vai se ver com Deus. Porque uma mentira é uma farsa. Quem você é diante desse cenário? É um crente na verdade da ressurreição? É um crente que vai viver eternamente por causa dessa crença, dessa fé? Se esse é o seu caso, então se alegre. Se alegre, porque Deus amoleceu seu coração duro para que você pudesse crer em Jesus. Um dia Ele fez brilhar a luz de Cristo no seu coração.
Mas talvez você seja um descrente, de coração duro, que prefere abraçar a mentira e vai morrer por causa da mentira. A pergunta é: vale a pena? Se esse é o seu caso, do que você tem medo? Tem medo do quê? Você tem medo de se render a Jesus? Que mal isso pode te causar? Vale mesmo a pena viver na mentira, viver nas trevas, fugindo da verdade? Será que não seria maravilhoso ser liberto da escravidão ao pecado, governado por um rei amoroso? É lógico que vale a pena. Renda-se a Jesus. Chegamos à última cena, o reencontro de Jesus com seus discípulos, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O que é que os discípulos fazem quando ouvem das mulheres o que Jesus tinha dito? Eles obedecem. No versículo 10, Jesus tinha dito para elas: diga a eles que eles me encontrarão na Galiléia. O que é que eles fazem? Eles saem correndo de Jerusalém, uma jornada de dias, e vão até a Galiléia. E quando eles chegam lá, 150 quilômetros de viagem, quando eles chegam no monte que Jesus havia designado, eles se reencontram. O versículo 17 mostra isso para nós. E nós temos duas reações. A primeira reação de todos é a adoração. Eles se prostram diante de Jesus. A mesma atitude que as mulheres tiveram. Mas a segunda reação é a dúvida. A dúvida não é de todos. O texto enfatiza que são alguns que duvidam. A gente pode suspeitar quem eram, né? Tem um tal de Tomé aí que duvida pra caramba. Mas o texto diz que não é só ele, não. Tem outros também que, será mesmo? Não sei não. Mas está prostrado lá, ele está de joelhos. Mas eu fico imaginando ele com o olho aberto assim. Será que é Jesus mesmo? Mas está lá. Isso ensina para nós que o Jesus ressurreto merece adoração. Ele é o Rei sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus. Emanuel, Deus conosco. Não dá para se aproximar de Jesus sem reconhecer que Ele merece adoração. Mas tem uma segunda coisa que esse texto ensina para nós. É que esse Jesus ressurreto merece ser adorado, mesmo em meio à dúvida. Mesmo com dúvida. Talvez sobre o futuro, sobre o sofrimento, sobre os planos de Deus. Talvez você tenha dúvidas teológicas, mas elas não são desculpas, como não foram para esses discípulos, para não obedecer a Jesus e adorá-lo em reverência. Mas apesar das dúvidas, esse Jesus ressurreto nos recebe com graça. Ele não recebe a adoração só dos sinceros, que não tem dúvida nenhuma. Ele recebe a adoração daqueles que estão divididos, que sabem que deveriam se prostrar diante dele, até estão no culto, estão buscando ele, estão orando, mas ainda dizem: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Tem muitas coisas que eu não aceito, tem muitas coisas que eu não entendo. Ele aceita a adoração dos dois, com graça. Não sei qual é a sua situação hoje. Se você está diante de Jesus, o Jesus ressurreto, pleno de certezas, sem dúvida nenhuma, sem fraqueza nenhuma, louvado seja Deus, Ele te recebe com graça. Mas talvez você está aqui hoje, cheio de dúvidas, com um pinguinho de fé que lhe restou, e você saiu da cama para buscar a Jesus, com esse restinho de fé, e Ele te abraça com graça e diz: venha mesmo com dúvidas, mesmo com temores. No versículo 18,
Jesus se aproxima deles, dos que estão plenos de certezas e dos duvidosos também. E ele afirma: toda a autoridade, não é só alguma autoridade, mas toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Mateus, o autor deixou claro que Jesus tinha autoridade. Em algumas ocasiões, quando Jesus, por exemplo, ensinava, as multidões se admiravam porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Quando Jesus perdoa um pecador, ele diz para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Quando Jesus concedeu aos apóstolos poder para expulsar demônios, para curar pessoas, ele lhes deu toda a autoridade para fazerem isso. Mas é a primeira vez que Jesus disse que recebeu toda a autoridade. A pergunta é: quando ele recebeu toda a autoridade? Poder sobre tudo e sobre todos. Lembra de Filipenses capítulo 2? Mesmo sendo Deus, ele abriu mão desse posto, se humilhou, se fez homem, e reconhecido em figura humana, se humilhou ainda mais, a ponto de morrer a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira, acima de todo principado, toda potestade, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Toda a autoridade foi dada a Jesus depois da encarnação, da morte, da ressurreição e da ascensão aos céus. Jesus já está governando o mundo. Já está. Claro, o mundo ainda não está do jeito que ele quer. A gente vê muita injustiça, a gente vê muita maldade. E talvez isso faça com que a gente duvide. Será que Jesus está governando mesmo? Mas Jesus está operando, está trabalhando para conduzir o mundo para aquilo que ele sempre sonhou. E sabe por meio de quem ele trabalha? De quem você acha? É de você mesmo. Aquele que crê nele. Aquele que já se submete ao seu reinado. Por meio da tua vida, por meio da vida da igreja. A vontade de Deus é feita na terra como é feita no céu. O reino dele vem a esse mundo através da igreja, através dos crentes. Portanto, o que Jesus diz no versículo 19? Porque eu já tenho toda a autoridade. Vão e façam discípulos de todas as nações. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é assim que eu exerço a minha autoridade para transformar esse mundo, para conduzir esse mundo à perfeição. É através de vocês, através dos discípulos, dos meus súditos, os cidadãos do reino de Deus, através da igreja. Eu mostro para esse mundo que eu sou o rei. Fazer discípulos é a forma com que nós representamos o nosso rei. Fazer discípulos é a forma com que anunciamos que existe um rei. Fazer discípulos é a forma com que demonstramos o reino desse rei ao mundo. E é a forma com que a gente expande a sua autoridade na terra. A gente aumenta o seu domínio. Bom, Jesus diz como discípulos são feitos. Primeiro é necessário ir, vão. Sai de onde você está, levanta essa cadeira. Se mova. Vá até as pessoas. E depois, você torna elas discípulas de Jesus, batizando elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, introduzindo as pessoas num relacionamento com Deus, o Deus Trino. E então, você ensina a elas tudo que eu ordenei. Vai passar a vida inteira ensinando, porque tudo que Jesus ordenou, a gente só vai obedecer quando estiver lá na glória. Então vai caminhando, vai ensinando. E aí quando você estiver fazendo isso, o final do versículo 20, Jesus diz: você vai perceber a minha presença entre vocês. Olha o que ele diz no final do 20. E eis, sabe o que significa eis? Veja, perceba, observe, contemple. Eis que estou com vocês. Não estive com vocês, não estarei com vocês. Estou o tempo todo, até o fim. Até o fim dos tempos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você quer perceber a minha presença no meio de vocês? Igreja de Jesus, querem perceber a presença de Jesus em seu meio? Façam discípulos.
Ao fazerem discípulos, vocês vão perceber que Jesus está presente no meio de vocês, transformando você, transformando aquele que se discipula, convertendo o pecador, o perdido, transformando aquela vida em um servo de Deus, uma serva de Deus. Jesus está presente no discipulado, a gente percebe isso. Bom, esse foi o relato da ressurreição de Jesus. Em resumo, ao escrevê-lo, Mateus tem a intenção de dizer algumas coisas para nós. Primeiro, a ressurreição aconteceu mesmo? Se Mateus estivesse aqui, estivéssemos o entrevistando, o que ele responderia? O que você acha? Sim, a ressurreição aconteceu. Desde aquela época até hoje, o máximo que os homens conseguem fazer é levantar uma cortina de fumaça. Mentiras, em cima de mentiras. Mas nunca vão conseguir provar que Jesus não ressuscitou, porque essa é a pura verdade, e a Bíblia afirma a verdade. Mateus também diria para nós: Mateus, se isso é verdade, por que aconteceu, Mateus? O que você acha que Mateus responderia? Bom, por 2 vezes, Mateus disse para nós, no capítulo 27 ele disse a primeira vez, e agora no capítulo 28, versículo 6, ele diz que Jesus ressuscitou como tinha dito. Mateus está dizendo que Jesus prometeu ressuscitar e isso de fato se cumpriu. A ressurreição fazia parte do plano de Deus para Jesus desde o começo. Foi por isso que ele ressuscitou. Tanto quanto o nascimento e a morte de Cristo, a ressurreição também fazia parte dos planos de Deus. Mateus, o que isso significa, Mateus? Bom, de acordo com o texto que lemos, ele responderia: ao ressuscitar, Jesus deu início ao reino de Deus. Toda a autoridade lhe foi confiada. A ressurreição de Cristo não foi apenas um milagre qualquer. Tem gente que lê a ressurreição ou celebra a Páscoa simplesmente dizendo: é mais um milagre, é mais um evento extraordinário de Deus. É mais do que isso. A ressurreição é especial e única, a ressurreição de Cristo, porque por meio dela Deus inaugurou o seu reino. Por meio da ressurreição de Cristo, o que aconteceu naquele primeiro dia da semana, naquele domingo de Páscoa, marcou o início, não só de mais uma semana, mas de uma nova era, de um novo mundo, de uma nova criação. Mateus capítulo 28 deve ser lido como se estivéssemos lendo um novo Gênesis capítulo 1. Deus está criando e fazendo novas todas as coisas, e Ele começa não pela criação do mundo, ou recriação do mundo, Ele começa pela recriação da humanidade na pessoa do Filho. Jesus é o novo homem, e todos os que creem nele participam da nova humanidade. E Ele está trabalhando para um dia recomeçar com todo o mundo, todo o cosmos, uma nova criação. Tudo começou naquele domingo de Páscoa. Mateus, qual é o impacto disso em nossas vidas? Poderíamos perguntar para ele. E ele diria: a ressurreição de Jesus nos torna participantes do reino de Deus. Através dela, Ele conquistou para nós um novo começo. No reino de Deus já somos novas criaturas. Nascemos de novo. Somos regenerados, perdoados, restaurados, mesmo ainda vivendo nesse mundo. Enquanto aguardamos a manifestação completa do reino de Deus, quando Ele voltar, quando Jesus Cristo voltar. E aí a última pergunta que poderíamos fazer para Mateus: Mateus, como devemos reagir à ressurreição? Bom, talvez Mateus faria com que os nossos olhos se voltassem para o versículo 8. E agora eu peço que você volte seus olhos para o versículo 8. Talvez Mateus diria: você quer saber como reagir à ressurreição? Olhe para como essas mulheres reagiram. E faça o mesmo. Olha o versículo 8. Como elas reagiram? Primeiro, com pressa. Elas saíram do sepulcro apressadamente para anunciar aos demais discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Talvez Mateus diria para nós aqui o seguinte: há uma urgência nessa mensagem. Anunciar essa mensagem às pessoas é uma prioridade na sua vida. Faça isso com pressa. Qual a segunda atitude dessas mulheres? O texto diz que elas tiveram grande alegria. Elas estão com medo. Mas o texto enfatiza: elas saíram dali tomadas de medo e grande alegria. Talvez não exista palavra melhor para expressar o resultado da ressurreição na vida de um discípulo: alegria. Grande alegria. É impossível compreender a ressurreição
e continuar triste. Mesmo que você ainda tenha medo, mas é impossível, porque você encontrou a salvação. Terceira reação dessas mulheres é a obediência. Porque o anjo mandou que elas contassem aos demais discípulos e elas vão, e elas contam, mesmo ainda com medo, e talvez com dúvidas, mas elas contam. Queridos, a ressurreição de Jesus exige de nós obediência à vontade de Deus. Uma obediência pronta, imediata e completa. Principalmente a ordem que Jesus deu nos versículos 19 e 20. Qual que é a ordem principal? Vão e façam discípulos. A ressurreição deveria produzir isso nas nossas vidas. E por fim, a última reação é a adoração. É assim que o versículo 9 termina. Elas se aproximaram de Jesus, abraçaram os seus pés e o adoraram. É assim que devemos tratar o Jesus ressurreto. Vir até Ele, mesmo no misto de medo e alegria, e abraçar os seus pés. Agora pergunta, como é que você abraça o pé de alguém? A menos que você esteja fazendo um belo de um alongamento. Não é assim que você abraça o pé de alguém, é? É assim que você abraça os pés de Jesus e o adora. É isso que a ressurreição deve produzir nas nossas vidas. Adoração ao Senhor ressurreto. Vamos adorá-lo em oração? Querido Pai, nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Humilhados e prostrados aos pés do nosso Salvador, nós louvamos o teu nome pela obra da redenção. Obrigado, Senhor, por enviar o teu Filho a esse mundo para sofrer tudo que nós merecíamos sofrer. E por meio desse sacrifício, oferecer a nós redenção. Obrigado porque ao crer em Jesus, nascemos de novo e temos a garantia de que participaremos da nova criação ao teu lado. Até lá, Senhor, usa as nossas vidas como novas criaturas que anunciam a ressurreição a esse mundo, a possibilidade de salvação, até mesmo do pior dos pecadores. Porque se o Senhor nos salvou, o Senhor pode salvar qualquer um. Queremos, Senhor, estar comprometidos com essa missão, até que o Senhor Jesus volte. Adoramos o teu nome, Deus Pai. Adoramos o teu nome, Deus Filho. Adoramos o teu nome, Deus Espírito Santo, prostrados diante da cruz. No nome de Jesus oramos. Amém.